Oi, eu sou Emanuele Alckmin e eu gostaria de te convidar para tomar mais um café com vida. Nós estamos falando um pouco sobre a poeira do deserto, né? Então, o povo de Israel, ele estava no deserto, era acompanhado por uma nuvem de dia e uma bola de fogo à noite. E em Êxodo 40:37 diz que quando a nuvem ficava parada, eles também ficavam parados. E eles só partiam de novo para a jornada deles no deserto quando a nuvem se erguia e ia. Então é muito interessante. Eu gostaria de falar com vocês mesmo sobre essa questão de quando a nuvem fica parada, de quando a gente fica um tempo que a gente não entende no deserto. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: nós estamos falando de Israel, que foi um povo, né, que se transformou em povo depois, mas era uma tribo de nômades que era descendente ali de Jacó, né, e que foi para o Egito. E aí essa primeira geração, que era toda de nômade, que tinha identidade, foi morrendo. Vieram mais, acho que umas 2 ou 3 gerações que foram escravas do Egito. Então, escravos de uma cultura e língua totalmente diferente. E escravo, mesmo para o direito brasileiro, direito, romano, que a gente conhece, escravo é considerado como semovente, que é como uma coisa que se move, uma coisa animada, que a gente chama, um objeto que se move. Então, em qual dessas categorias que entra? Os animais de exploração, então a vaca, o camelo, o cavalo, né? Esses que são animais de uso, por assim dizer, do ser humano, eles são considerados como semoventes. O escravo era considerado exatamente desse jeito. Então nós estamos falando de 3 gerações que foram consideradas como semoventes, não eram humanos. Tanto é, gente, que o faraó mandava matar criança, mandava matar neném, tava tudo bem, né? Porque joga no rio, mata a criança até os 2 anos, faz o que tiver que fazer. Porque eu não tô falando de seres humanos, eu tô falando de semoventes, eu tô falando de objetos de uso animados, né? São essas pessoas que vão pro deserto e que Deus promete dar uma terra para que eles se desenvolvam ali. Então, como que disso daí vai se formar uma nação? Porque uma nação, ela é definida por um agrupamento de pessoas, geralmente de mesma etnia, de mesma religião, mesma língua, com as mesmas tradições, com a mesma cultura, já falei, com a mesma religião, com a mesma identidade histórico-cultural. Como que semoventes podem desenvolver isso? Porque não desenvolvia nem identidade como indivíduo, como ser humano, né? Não sabia o que era ser tratado assim. Porque a última geração que fora tratada assim, que é a geração de José, dos filhos de José, já tinham ido há muito tempo, né? Então, quando a nuvem parava no deserto, é que isso poderia ser desenvolvido. Então, foi quando a nuvem parava que você poderia ter uma rotina, dessa rotina, da inter-relação entre as pessoas, do atrito entre as pessoas, poderia começar a se desenvolver tradição, poderia se apropriar da língua, né? Aproximar-se de uma língua mais pura, poderia se desenvolver toda uma relação pessoal para formar uma identidade cultural. Então, do que você gosta, do que você não gosta. E é quando a nuvem parava que se construía o tabernáculo, por exemplo. Então, foi ali, com a nuvem parada, que se desenvolveu a religião judaica, né? Em volta do tabernáculo, depois foi transferido para o templo, enfim. Com as festas, as ordenanças de Deus, então, as festas, os costumes, a cultura, a tradição, ou seja, foi debaixo da nuvem parada que Israel se transformou numa nação. De uma nação para virar um povo, precisa de uma lei, porque um povo é um grupo de pessoas ou de nações que estão sob a mesma lei, sob o mesmo
ditame legal, sobre os mesmos códigos legais, sobre a mesma governança, por assim dizer, legislativa, seja como for a transmissão legislativa que se tem. Foi debaixo da nuvem parada que Israel conseguiu começar a se comportar de acordo com Deuteronômio, com as leis ali de Deuteronômio, de Levítico, enfim, com os 10 mandamentos. Foi debaixo da nuvem parada que começou-se a desenvolver uma sociedade sob a égide de uma lei. Então, foi debaixo da nuvem parada que se falou, olha, não pode matar, não pode cobiçar a mulher do próximo, não pode adorar outros deuses. Então, essa identidade legal que transformou Israel de semoventes, de objetos de uso animados, em uma nação primeiro, e depois num povo. E depois, sim, eles conseguiram ocupar um território, né? E aí, sim, eles viram Estado, porque Estado é a união de povo e território, né? Só que se eles tivessem chegado na Terra Prometida antes de se transformar numa nação e de se transformar num povo, talvez Israel nunca tivesse sido o Estado que foi na Bíblia e na história da humanidade de verdade. Porque os patriarcas de Israel são patriarcas das 3 maiores religiões do mundo hoje existente, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Tudo isso, porque a nuvem permaneceu parada, e enquanto a nuvem estava parada, eles paravam e tinham que conviver com a pele seca da poeira do deserto, com a boca seca e rachada da poeira do deserto, com os olhos secos, com as lágrimas que desciam no rosto e secavam, e ficava aqueles zoom, assim, aqueles traços no meio da poeira. Não foi fácil. Realmente não deve ter sido fácil. Mas foi assim que eles se transformaram no Estado e no povo de Israel. Quando eu tô no deserto faz muito tempo. E eu sei que às vezes a gente, para conseguir levantar da cama, precisa ver algum sentido. Senão você não levanta, senão a poeira, a areia te soterra embaixo dela. A solidão te soterra debaixo dela. Dá o nome que você quiser, a poeira do deserto. E o sentido que eu vejo é a transformação que Deus opera quando a nuvem para. Ele é capaz hoje ainda de transformar um objeto de uso inanimado num estado que a gente fala até hoje, que determina muitas questões do mundo até hoje, e que foi apto a trazer o nosso Salvador Jesus Cristo, por causa de quem nós estamos conversando aqui hoje. Deus estava no mesmo lugar quando a nuvem andava, quando a nuvem parava. Deus estava no mesmo lugar no nascimento de Cristo, na morte de Cristo. Ele está no mesmo lugar, no seu deserto e no meu deserto. Ele está no mesmo lugar quando a nossa nuvem para ou quando a gente anda. Ele é Deus e Ele sabe o que faz nas nossas vidas, para que nós sejamos a melhor versão que nós podemos ser, que Ele pode forjar em nós, cada dia mais que nós tenhamos o caráter de Cristo, assim como de coisas animadas Ele fez um povo da sua parte, da sua alma, que parece uma coisa hoje. Ele pode fazer um manancial, mesmo com a nuvem parada, mesmo você no deserto, eu
te garanto isso, porque eu experimento isso. E esse vídeo é prova disso, porque é só por ele e por causa dele que eu tô aqui falando com você. Então que esse vídeo te encontre, que esse vídeo encontre a tua alma e que o Espírito Santo de Deus fale diretamente ao teu espírito para te mostrar as transformações que ele tá fazendo e que você saia do deserto transformado naquilo que ele quer que você seja. E que você, enquanto está no deserto, saiba, veja sentido no que ele está fazendo. Ele usou o deserto para criar um povo e um estado. Ele está usando o seu deserto para criar o quê? Descubra isso. Peça para ele te mostrar isso. E continue. Continue olhando para cima, porque a nuvem está lá. E o teu Deus está no mesmo lugar que sempre esteve. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.